Bom dia, amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Neste momento, vamos dar início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Independente da Fazenda Grande. Eu quero convidar os irmãos para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus que se encontra em Lamentações 3, de 24 a 26. A Palavra de Deus diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bem, meus irmãos, estamos passando por um momento muito difícil, o momento é delicado, mas a palavra de Deus diz que devemos esperar no Senhor. Devemos esperar pela salvação do Senhor e esperar em silêncio, sem murmuração, sem reclamação, porque sabemos e cremos que o nosso Deus não está com ouvidos tapados e os olhos fechados, que não possa estar vendo o nosso clamor, ouvindo o nosso clamor. Então vamos confiar no Senhor, momento de confiar, momento de esperar na salvação do Senhor, na providência do Senhor. Neste momento eu quero convidar a todos para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, nós pedimos a Tua orientação para a Escola Bíblica deste dia, que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha usar, Senhor Deus, a professora Ailda, que irá nos trazer a palavra juntamente com os jovens, Senhor. Abençoa-os e os capacita, Senhor Deus, para este momento. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha aquietar o nosso coração e venha trazer paz para a nossa vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero deixar um grande abraço, um beijo no coração de todos. Agora fiquem com a palavra da professora Ailda, que irá trazer a lição para os irmãos neste dia. Bom dia, povo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E hoje, domingo, último domingo do mês de março, chegamos até aqui com os corações agradecidos ao nosso Deus. Hoje, a classe Geração Eleita estará com todos vocês, participando de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, né? Já agradecemos aos irmãos pela atenção e desejamos, né, que seja bem proveitoso esse estudo, muito interessante, que vocês possam aproveitar bastante e também participar. Bom, como a Ailda falou, né, é um imenso prazer estarmos aqui nesse momento, né, refletindo sobre um pouquinho da Palavra de Deus, né? E eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, e a gente vai ler de 1 até a 12. A Ailda vai fazer essa leitura. Paulo recorda sua visita. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que eles fizemos não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação
E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês nem de outro nenhum. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos pesado para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas e Deus também é de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Bom, agora nós vamos fazer a leitura também de Atos 17, de 1 até 9. Atos 17, de 1 a 9. Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi até lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhe explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas a fim de os levar para o meio do povo. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm provocado desordem em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade." E Jasão os hospedou na casa deles. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Então, pessoal, com essas 2 leituras, a gente percebe que uma complementa a outra. As cartas paulinas são objetos de nossos estudos, né? A gente escolheu estar estudando algumas cartas paulinas e já tivemos o estudo do capítulo 1 em classe única no começo do mês. E agora nós estamos no capítulo 2, né? A classe Geração Eleita. E nessa carta, é a primeira carta aos Tessalonicenses, nós falamos na primeira escola dominical sobre o contexto histórico, né? Tessalônica, capital da Macedônia, né? Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, escolheu ficar em Tessalônica. E aí a gente falou que era uma cidade portuária, onde tinha muitas pessoas diferentes, né? Tinha uma pluralidade cultural, era uma cidade mais que o dinheiro girava, né, mais rapidamente, uma cidade onde tinha os trabalhadores, onde tinha a opressão aos trabalhadores, né? E Paulo escolheu lançar a semente naquela cidade de Tessalônica.
Então, hoje no capítulo 2, quando nós lemos, ele está retomando, né, como foi a sua viagem àquele lugar, falando da saudade que ele estava dos tessalonicenses, dos cristãos, dos que foram convertidos. Nós, durante hoje, né, pela manhã, nós vamos estudar algumas etapas, né, desse texto, desse capítulo 2. E como vocês viram, Wesley lendo o Atos 17, traz remonta, né, a história da peregrinação de Paulo em Tessalônica. Então, nós vamos estar interagindo com alguns alunos da classe Geração Eleita. Nós estamos fazendo alguns questionamentos sobre o texto, né? E dizer assim, que as cartas de Paulo muito nos inspira nesse tempo de hoje para vivermos tanto o Evangelho de Cristo, né? Segundo os Evangelhos, como também para levarmos as boas novas aos que ainda não creem. Então, nós estamos aqui com alguns alunos, né, interagindo. Eles também estudaram e vão estar expondo algumas questões dentro do texto. E a primeira questão, nosso irmão Eduardo, ele vai falar um pouco sobre, na opinião dele, porque o apóstolo Paulo, ele começava sempre em cidades estratégicas, né, as suas viagens missionárias. Por quê? Na opinião dele, né? Porque os estudiosos dizem que Paulo escolhia cidades estratégicas para evangelizar. Em que sentido isso ocorre? Por que isso? Então o irmão Eduardo vai falar nesse momento. Olá, hoje eu estou aqui para responder a questão que nos foi lançada, né, sobre a nossa lição e publicada no nosso grupo de jovens. E a questão é a seguinte: na sua opinião, por que o apóstolo Paulo ele escolhia cidades estratégicas nas suas viagens missionárias? E ao meu ver, ele escolhia essas cidades pela facilidade que ele teria com a propagação dessa mensagem, né, nesses grandes centros urbanos. A gente vê que Paulo ele sempre procurava as grandes aglomerações urbanas daquela época para poder levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Por isso, ele sempre procurava cidades centrais, sejam política, econômica, socialmente, cidades que tinham alguma relevância para aqueles países. No caso da própria Tessalônica, que era importante na Macedônia, no caso também Atenas, que era importante na Grécia, Roma, que era muito importante na Itália. Então, dentro desse contexto da Europa, ele sempre procurava os grandes centros urbanos para facilitar a propagação e o alcance da palavra de Deus. Bom, como o Dudu falou, né, Paulo ele não escolhia nada à toa, né? Muitas pessoas têm vários dons, né? E um dos dons, um dos talentos que Paulo tinha, com certeza, era a inteligência, né? Ele conseguia traduzir coisas inexplicáveis para um linguajar simples, né? Tem até aquela passagem que Pedro diz: eu não entendo muito disso não, mas se Paulo falou, então tá certo. E é bem essa questão mesmo, ele utilizava como estratégia você ter um maior alcance, você conseguir, ele escolhia sempre as cidades que eram fortes economicamente, que tinham uma relevância social, que trabalhava com várias pessoas, que tinha uma população grande, e com isso ele propagava a mensagem de uma forma mais rápida e eficiente do que no meio mais rural. Então acho que essa era a estratégia dele, aumentar o alcance e a velocidade de propagação da mensagem. Verdade, e como a gente sabe, a pluralidade cultural ajuda muito a aceitação de uma nova mensagem, né? As pessoas sempre estão ávidas por conhecer algo novo. E ali os comentaristas dizem que Paulo chegou a ficar umas 3 semanas, porque ele precisou, né, se sustentar, ele ficou 3 semanas ali. A gente vai ver mais na frente que ele teve que fugir, né? E ele ficou ali, tinha uma sinagoga judia, né? E ele ficou na sinagoga também pregando. Alguns judeus também aceitaram, né, o evangelho. E realmente, um grande centro, ele pôde estar lidando com vários tipos de pessoas, com mulheres ricas, pobres, trabalhadores. Então, ele escolhia os centros maiores mesmo para que tivesse
a implantação de uma igreja cristã. O texto ainda vai falar, né, lá em Tessalonicenses 2:9, que não se lembram, irmão, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhe anunciavam as boas novas, né? E aí a gente pode perguntar que qual era esse ofício, né, que Paulo sabia fazer, né? Aí a nossa irmã Débora, ela respondeu pra gente que Paulo, ela tinha o ofício de proclamar o evangelho. Porém, além desse ofício, também sabia construir tendas, como pode-se observar em Atos 18, no versículo 3, que diz assim: e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão deles e de Paulo era a mesma, isto é, fazer barracas. E aí a gente percebe que essa era a profissão de Paulo, né? Ele era um construtor de tendas. Exatamente, e o texto fala que por isso ele ficou mais tempo. Então ele estava ali para não ser pesado entre os irmãos, que, como diz os comentaristas, a maioria eram trabalhadores, né? Trabalhavam serviços pesados e ganhavam um salário baixo. Então o apóstolo Paulo ali ainda não tinha uma igreja constituída, e aí ele decidiu trabalhar para não ser pesado àqueles irmãos que receberam ele com tanta alegria, receberam ele e a Silas também. Então veja, meus irmãos, uma coisa não elimina a outra. Nós podemos estar servindo ao Senhor e podemos estar falando do seu evangelho, falando da sua vida para aqueles que nós trabalhamos juntos, né? Às vezes a gente está em casa, ou então no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, no mercado, e estamos ocupadas e ocupados. Mas isso não nos impede de falar do amor de Cristo para alguém, né? Então foi assim que Paulo constituiu uma igreja em Tessalônica. Diz os comentaristas que ele pregava no Velho Testamento, ele fazia questão de chamar Jesus de Senhor, para que não confundisse com o governador de lá, que se achava o rei, né? Então ele fazia questão de falar que Jesus era Senhor, né? Para que as pessoas não pensassem, não dissessem, como depois vocês vão ver que eles disseram, que estavam pregando um outro rei, que não era o Herodes dali, que dominava aquele lugar, né? Então, os próprios judeus, né, assim como os judeus crucificaram, né, disseram que Jesus tinha que ser crucificado, os próprios judeus incitaram os governantes dali, os romanos, os gregos, contra o apóstolo Paulo e Silas, né? Tanto que tem uma pergunta aqui que o nosso irmão Diego traz na sua reflexão. Quem foi o judeu convertido que protegeu Paulo e o que ele fez diante dessa perseguição que eles sofreram ali, nesses dias que Paulo ficou ali? Quem foi esse judeu? O que foi que ele fez? Bem, estou aqui para responder, né, a questão que foi passada lá no grupo da classe dos jovens, né, Geração Eleita. E a pergunta que foi destinada a mim foi basicamente, né, sobre o judeu convertido. Quem foi o judeu convertido que ajudou Paulo e o que foi que ele fez? Bom, esse judeu foi Jason, ok? Jason foi um judeu que acompanhou Paulo aí por Tessalônica, ok? Durante a passagem de Paulo em Tessalônica. E ele acabou abrigando Paulo lá em Tessalônica, em sua casa, ok? Então ele fez esse ato aí, ajudando, né, Paulo, que já estava sendo perseguido aí. Então Jason, na verdade, ele acobertou aí, né? Ele escondeu Paulo em sua casa. Bom, como o Diego narrou, né, o que aconteceu com Jason acontece muitas vezes no nosso dia a dia, né? A gente vê que logo no começo os judeus eles ficaram com inveja do que Paulo estava fazendo, e muitas vezes isso acontece também. Aquilo que a gente faz de trabalho na igreja chama atenção, e aí as pessoas começam a caluniar, né? E aí diz que eles foram buscar alguns homens maus e fizeram desordem, fizeram confusão na cidade, difamando, falando mal de Paulo que estava lá. E isso são algumas coisas que a gente passa
ainda nos dias de hoje, né? Hoje você sempre tem que ter uma posição, você sempre tem que falar alguma coisa, e às vezes você fala A, a pessoa entende B e repassa C. Isso acontece muitas vezes até dentro da própria igreja, né? Nós temos algumas discussões desnecessárias, né? Algumas coisas são básicas, banais, e acabam criando uma proporção maior por causa de contendas. Isso nos distancia do foco maior. A gente termina deixando passar aquilo que é o nosso dever de proclamar o Evangelho, anunciar a libertação, acolher os pobres, viúvas necessitados, por conta de algo que a gente entende que é mais importante, que é mais relevante. E os comentaristas, eles falam também, como a gente já havia dito, que Paulo não citava Jesus como rei, ele é o nosso rei, ele é o rei da glória, e Paulo não citava isso por conta de questões políticas. Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo a nos afastarmos das questões políticas para, como se proteger aquele tesouro que a gente carrega dentro dos nossos corações, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então Paulo não falava que Jesus era rei, falava que Jesus era o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas, né? Então isso nos ensina que ele se afastava dos políticos, ele fugia de estar no enfrentamento com esses governantes para que o propósito maior fosse alcançado. E qual era o propósito de Paulo? Converter vidas, né? Converter almas. Então o propósito maior da igreja é esse. E Jason, que já era um novo convertido, ele protegeu a Paulo, né? Como o Diego falou. E ele escondeu Paulo e ele foi preso. Ele e os seus amigos foram presos no lugar de Paulo. E pagou uma fiança para poder sair. Então, o que nós aprendemos com isso? Que o Evangelho é sacrificial, que não existe nada tão fácil, não é? Vamos sofrer difamações, calúnias, perseguições, em todos os lugares, no trabalho, em todos os lugares a gente vai sofrer e às vezes a gente vai pensar que é por conta de questões materiais, mas não, é por conta de questões espirituais. Né? Porque o apóstolo Paulo mesmo lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Coisas que nós humanamente não compreendemos, mas em espírito podemos discernir. Então o que devemos fazer é discernir que não há contenda, difamação, calúnia que nos tire desse foco de servir ao Senhor, né? E nós temos outra pergunta aqui. Quais pessoas que se converteram na cidade de Tessalônica? Agora a Ice, né, vai falar um pouquinho pra gente sobre essas pessoas que foram convertidas. Oi gente, bom dia, tudo bem? Respondendo sobre o questionamento sobre quais pessoas se converteram com a pregação de Paulo em Tessalônica, através de alguns textos bíblicos e pesquisa que eu fiz, nós percebemos, no primeiro momento, que alguns judeus e alguns gregos se converteram com a pregação de Paulo, o que não era comum, porque a maioria dos judeus, na verdade, rechaçaram sua pregação, não acreditavam na sua pregação, inclusive tinham raiva de Paulo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato do grande número de mulheres que foram alcançadas pelas palavras de Paulo. Né? Assim, a sociedade de Tessalônica já era uma sociedade moderna naquela época. As mulheres já tinham uma certa independência, já eram donas de propriedade, já tinham alguns direitos civis, abriam negócios, eram empreendedoras. Então, além de serem mulheres e esposas de homens de influência, essas mulheres eram mulheres de influências. Então, foram alcançadas por Deus através da pregação de Paulo. Bom, como a Elda falou, né, e Paulo disse que a alegria dele que a missão dele era salvar pessoas, né? E como a Ice falou também,
foram muitas pessoas convertidas, né? Tiveram os judeus, tiveram os gregos, algumas mulheres também, vários tipos de mulheres. E aí a gente pode perceber no versículo 19 e 20, que diz assim: afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o orgulho e a nossa alegria, né? Então a maior alegria que nós como cristãos podemos ter é essa de levar pessoas até Jesus, né? E aí quando a gente percebe para quem Paulo pregou, antigamente na época dele só se pregavam para o judeu. O evangelho veio para o judeu, a salvação veio para o judeu, e com Paulo que começou a disseminar para as outras regiões, e por isso é que nós hoje conhecemos o evangelho, graças a Paulo e a sua tarefa, o seu serviço para o reino. E a gente pode pensar nisso, não fazer essa acepção de pessoas, né? Às vezes a gente pensa, fulano tem um perfil para ser crente, A tem, B não tem esse perfil, o que B fez foi terrível, não tem como. E se a gente for parar para pensar em Paulo, ele é, aos olhos humanos, uma das piores pessoas, um assassino, um perseguidor. Ele fazia tudo contra o evangelho, e hoje ele é um dos maiores homens da Bíblia, né? Ele teve um ministério gigantesco que, se for olhar em questão territorial, foi maior do que o de Jesus, né? Jesus se concentrou ali em Galileia, Judéia, Jerusalém, e Paulo não. Paulo fez toda a parte do mundo que existia na época, né? Que era basicamente Europa e aquela parte ali da Ásia. E é isso que a gente vê, que a gente não pode ficar pensando em quem eu vou evangelizar. A gente tem que lançar semente, a gente não sabe quem são os escolhidos, quem são os eleitos. Então o nosso papel é anunciar, e que Deus ele faz a obra, né? Deus que faz o crescer. É isso. É verdade, e a Bíblia diz, né, a maior alegria no céu por uma pessoa que se arrepende, né? E aí Paulo diz que ficou alegre, e nós também nos alegramos quando um dos nossos amigos, parentes se converte ao Senhor, né? Então a gente não pode desfalecer, deixar de orar pelas pessoas, pelos nossos parentes e familiares que ainda não receberam a Jesus como seu Salvador, porque isso nos traz muita alegria. Também nos traz muita alegria quando a gente evangeliza e aquela pessoa, a gente sabe notícias de que aquela pessoa está nos caminhos do Senhor, mesmo quando não vai para a nossa igreja, mas está em outra igreja. O importante é, como o Wesley falou, né? A semente foi lançada, né? E ela vai germinar em algum momento, em algum lugar. Às vezes você evangeliza preocupado que a pessoa aceite e venha para a igreja, a nossa igreja, congregar com a gente, mas a pessoa recebeu a mensagem e lembrou que a mãe é cristã, aí vai, segue a mãe, segue o marido, segue o filho. Acontece muito isso, às vezes a gente não sabe, a gente tem que evangelizar. Agora, como a pessoa vai receber essa mensagem, é o Espírito Santo que faz, né? E nós temos uma última questão, né, que nosso irmão Alvinho traz pra gente, sobre qual a percepção do versículo 8, né, do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o que nos traz esse versículo, né, como ensinamento. Desse versículo, percebemos que Paulo estava pregando para as pessoas de Tessalônica e ele teve um envolvimento muito grande de amor e carinho para com os irmãos que iam crendo, nascendo assim uma comunhão firmada na fé em Deus. Bom, como o Alvinho falou, né, uma das coisas que mais chamou a atenção foi a questão do amor, da comunhão, né, que Paulo ele vai dizer que mais do que dar as boas notícias, mais do que anunciar o evangelho, se ele pudesse, ele dava a própria vida, né? E aí a gente pensa, como é que nós estamos amando o próximo? Será que a gente está tendo tempo? Não precisa nem chegar da vida, mas será que a gente está tendo tempo de ouvir, de ver o que é que o nosso próximo está precisando, de se importar com a dor do nosso próximo, ou a gente está vivendo a nossa vida, a nossa faculdade, o nosso trabalho, as nossas prioridades e deixando o próximo de lado, né? A gente percebe que o evangelho, o cristianismo, né? Ele é uma forma de vida que é muito ligada ao próximo. Não existe o cristianismo sem o próximo. Você não consegue fazer uma ligação direta com Deus
sem ter o próximo, né? Você se liga com Deus e consequentemente você está ligado com o seu próximo, né? Os 2 mandamentos básicos tem: ama o Senhor sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente percebe que essa vida de comunhão, que essa vida de cuidado é bem presente em toda a Bíblia, né? Uma orientação. E muitas vezes a gente, com o nosso estilo de vida, com as nossas prioridades, a gente acaba deixando isso de lado e vivemos uma vida pautada em nossos interesses e não naquilo que é verdadeiramente importante, porque tudo é passageiro, né? O dinheiro é passageiro, a saúde é passageira, esse coronavírus é passageiro. Se a gente está numa fase muito boa também é passageiro. Tudo é passageiro na nossa vida. E o que fica mesmo é o amor, né? A comunhão. Como o pastor falou também, né? Ontem, né? Que é um tripé, né? A fé, a esperança e o amor. Dentre esses 3, o amor que perdura, né? E isso nos traz um grande ensinamento. O apóstolo Paulo, com essa alegria que ele tem em falar para os Tessalonicenses, esse amor, essa saudade, que ele vai dizer que ele queria ir vê-los novamente, né? Para comunhão, para o partir do pão. E aí ele vai dizer que não pôde, mas que sabe que os irmãos lembram dele, né? E ele fala que foi muito feliz e é muito feliz em tê-los como irmãos, como amigos. Então a gente extrapola, né, essa questão mesmo só da fé, mas a gente vai e termina trocando, né, a nossa vida um com o outro, a gente vai terminar confiando uns nos outros, né? Para isso existe a igreja. A igreja realmente ela nos traz, né, esse amparo, essa força, e nós temos vivido esses dias assim, firmados em Deus e ancorados uns nos outros, né? E a gente tem vivido essa alegria, esse amor, pensado uns nos outros, né? Essa saudade, mostrando que realmente a gente precisa, como o Wesley traz, né? Precisa uns dos outros. É aquele relacionamento horizontal, que é um com o outro, e o relacionamento vertical com o nosso Deus. Então, esses ensinamentos nesse capítulo 2, quem quiser pode lê-lo novamente em casa, nas suas meditações diárias. Nós pretendemos estar lendo o capítulo 3, né? E continuando a perseguir a história do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, né? Então vamos estar sempre em comunhão, né? Lembremos dos pequenos grupos relacionais, né? Dos filhos na fé, dos amigos, dos irmãos na fé, uns orando pelos outros e mostrando que esse amor cada vez mais precisa ser cultivado, né, verdadeiramente nos nossos corações. É um exercício para nós que somos imperfeitos, mas temos o nosso Deus que nos ajuda, que nos ensina. Assim como ensinou o apóstolo Paulo a amar aquelas pessoas, nós devemos amar uns aos outros, né? E devemos comunicar esse amor e comunicar o Evangelho. Então nós agradecemos, né, pela atenção de vocês e que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Esteja abençoando a todos, né, que a gente possa, em momentos de crise, crescer espiritualmente, crescer mentalmente, saindo mais forte, que quando a gente possa, quando a gente volte a ter essa comunhão, que a gente possa ter uma comunhão mais verdadeira, cada vez mais sendo exemplo dos fiéis e daqueles que não conhecem a palavra. Um abraço, até mais.